com tua providência. Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Sei que sem ti não sou nada, contigo sou forte. Na cruz do Calvário venceste a morte. Tu és o meu Deus, o meu libertador. És o meu esconderijo, minha fortaleza, me dá alegria, repreende a tristeza, por isso eu me sinto mais que vencedor. Vem com tua providência, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Sei que sem ti não sou nada, contigo sou forte. Na cruz do Calvário venceste a morte. Tu és o meu Deus, o meu libertador. És o meu esconderijo, minha fortaleza, me dá alegria, repreende a tristeza, por isso eu me sinto mais que vencedor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo para te guardar. Se entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo para te guardar. Se entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. Vem com tua providência, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Sei que sem ti não sou nada, contigo sou forte. Na cruz do Calvário venceste a morte. Tu és o meu Deus, o meu libertador. És o meu esconderijo, minha fortaleza, me dá alegria, repreende a tristeza, por isso eu me sinto mais que vencedor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo para te guardar. Se entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo para te guardar. Se entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. E a coroa é de quem perseverar até o fim. E a coroa é de quem perseverar. Vem com tua providência, Senhor. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos
Assim nas explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos já-se nas explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje é sexta-feira e sexta-feira 13. Você sabe o que significa esse dia, sexta-feira 13? É um dia comum, como se fosse qualquer outro. Este é o dia que o Senhor nos fez e nós louvamos a Deus por esse dia e já estamos chegando no final de semana. E eu quero agradecer a você que passou essa semana conosco aqui na Manhã Manda Aqui. Que tempo precioso desde segunda-feira. Parabéns, senhora Ângela Voltier, diretora da nossa programação, que com tanto esmero, carinho, dedicação e profissionalismo, ela trouxe essas convidadas e convidados que eu tive aqui no decorrer dessa semana. E vamos fechar com chave de ouro, porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de conversa teológica com o pastor Carlos Eduardo. O pastor Carlos Eduardo já está aqui ao meu lado e eu quero cumprimentá-lo com um bom dia na paz do Senhor, meu teacher. Bom dia, pastor Vanderlei, irmãos que estão nos apoiando. Bom dia a você que está nos assistindo. A paz do Senhor a você e a sua família. O senhor está bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo muito bem. Ah, que bom. Eu estou aqui junto com o pastor Carlos Eduardo na Capela Irma Estevanato. Nós estamos na Casa de Oração para Todos os Povos, ao vivo, na Igreja do Brasil para Cristo, no Mandaqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato.
quero convidá-lo para você conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Ontem nós tivemos um culto gostoso, sentimos a presença de Deus, a habitação do Senhor no meio dos louvores e uma palavra de ensinamento, instrução, confronto sobre as nossas vidas. Nesse final de semana, da mesma forma, temos convicção e certeza que a palavra de Deus, ela pode mudar a sua história, a sua realidade, o seu destino. E nesse final de semana nós temos 2 cultos, às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Venha, participe. Nós temos uma estrutura para receber você e a sua família. Um amplo estacionamento. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Está pertinho da gente. Venha, participe. Na verdade, se você não pode estar presencial, você pode cultuar a Deus através das nossas redes sociais, porque os nossos cultos oficiais sempre são transmitidos pelas nossas redes sociais e também pela NetFé TV. Já quero incentivar a você que está aí nas nossas redes sociais a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas, porque vamos aprender, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, eu vou aprender ao lado aqui do pastor Carlos Eduardo, hein, pastor? Que bênção. Hoje é o encerramento da vida e obra de Jesus, né? Nós falamos sobre a divindade dele, que ele é Deus, falamos sobre a humanidade dele, que se tornou homem, falamos que ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, nele não se achou dolo, culpa alguma, né? Depois falamos sobre a vida, as suas obras, a vida e as obras de Jesus, a obra tremenda e gloriosa que ele fez. Falamos da sua morte, a necessidade dela, mas o poder da ressurreição. Mencionamos que ele foi exaltado acima de todos e recebeu um nome que é sobre todos. E hoje nós vamos falar da última coisa que falta acontecer na vida e na obra dele, porque todas as outras coisas já foram feitas, cumpridas e realizadas. Só falta uma. Hoje nós vamos aprender com o pastor Carlos Eduardo sobre a volta de Jesus. Está muito perto, pastor? Penso que sim. O máximo que as Escrituras nos autorizam é conhecer o tempo, conhecer a estação. E parece-me que estamos na estação, mas o ser humano é falho em seus raciocínios. Sim. É melhor nós confiarmos nas Escrituras, não dedicarmos a nossa atenção a ficar olhando o tempo, mas a viver a vida cristã, porque ele vindo estará bem para nós. Glória a Deus. Eu já quero incentivar a você que deseja fazer alguma pergunta aqui ao vivo para o pastor Carlos Eduardo. Eu quero te incentivar a formulá-la nas nossas redes sociais, que nós vamos transmitir aqui ao vivo para o pastor Carlos Eduardo, e eu sei que ele tem uma resposta para você. Hoje é dia 13, como eu falei, sexta-feira. O senhor tem alguma superstição? Nenhuma. Zero superstição. Com nada. O Paulo é supersticioso, porque ele disse que na manhã manda aqui, ele lê os versículos de 1 a 13. Ele não quis ir para o 14. Não, primeiro, no devocional, né? Ele leu, então tá ele perdoado. leu 1 aos Coríntios 13, dos versos 1 ao 13. Eu sei não, hein, Paulo? Eu acho que você escolheu isso aí, você é meio Deus meu. Hoje, dia 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura, uma data importantíssima. Também, dia 13 de maio, é o dia da fraternidade, a importância de convivermos e habitar de uma forma amiga. Somos todos irmãos. Hoje também, 13 de maio, é dia do automóvel. Eu não sabia que o automóvel tinha um dia. Nem eu sabia, eu creio que nem o automóvel sabe disso. Boa, pastor. Hoje, 13 de maio, também é dia do zootecnista. A todos os profissionais da área, que Deus abençoe de uma forma muito especial. Dia 13 de maio é o 133º dia do ano. Faltam apenas 232 dias para acabar o ano. Passou muito rápido, né? Está passando. Muito rápido. Nós temos cidades, e várias cidades hoje, que estão aniversariando ao redor do Brasil. Hoje é o aniversário de fundação da cidade de Rio Claro, no Paraná. O senhor conhece? Infelizmente, presencialmente, ainda não. A cidade tem belezas naturais maravilhosas. Para tirar férias. Ribeirão, obrigado, Paulo, pela correção. Ribeirão Claro, ela tem uma beleza natural muito bacana. Eles estão comemorando 114 anos e a fundação aconteceu em 1908. Aniversário de fundação também da cidade de
Arraial do Cabo, ô cidade linda, cidade famosa. Era um bairro antes de, acho que era, não sei se distrito, alguma coisa assim, de Cabo Frio, mas hoje ela é uma cidade nova, tem apenas 37 anos. A fundação aconteceu no dia 13 de maio de 1985. Paulo, você conhece Arraial do Cabo? Rapaz, é coisa bonita, né? Meu pastor aqui morou no Rio de Janeiro, tenho certeza que ele conheceu Arraial do Cabo, Cabo Frio. Infelizmente, ainda não estive, mas tenho irmãos espirituais muito queridos, tenho primos de sangue, da família, morando lá. E se Deus quiser, a qualquer momento desse, estaremos chegando por lá. A região dos lagos do Rio de Janeiro é linda, É né? belíssima, muito falada, muito falada. Hoje também é aniversário de fundação da cidade de Reservas, do Cabaçal, no Mato Grosso. A fundação aconteceu no dia 13 de maio de 1986. Estão comemorando 36 anos. Hoje também é aniversário de fundação da cidade de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso também. A fundação aconteceu no dia 13 de maio de 1986 e estão comemorando também 36 anos. Aniversário de emancipação da cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. A emancipação aconteceu no dia 13 de maio de 1976. Estão comemorando 46 anos. Aniversário de fundação também da cidade de Sorriso. É no Mato Grosso. A fundação aconteceu no dia 13 de maio de 1986. Estão comemorando 36 anos. Aniversário de fundação também da cidade de Comodoro, no Mato Grosso também. A fundação aconteceu no dia 13 de maio de 1986, estão comemorando 36 anos. Aniversário de emancipação da cidade de Pedra Preta, também no Mato Grosso. A emancipação aconteceu no dia 13 de maio de 1976, estão comemorando 46 anos. Mais cidades aí, vamos lá? Aniversário de emancipação da cidade de Redenção, no Pará. A emancipação aconteceu no dia 13 de maio de 1982, há 40 anos atrás. Puxa vida, pensando nisso, há 40 anos atrás, então, há 40 anos atrás foi a época que eu estava aceitando Jesus. Faz tempo, hein? Eita, tomando essa decisão de segui-lo. E no ano seguinte, 1983, no dia 31 de julho, estava descendo as águas. Léo, você já tinha nascido? Tinha um aninho. Eu não sabia que você já tinha sido bebê, criança. Eu pensei que você tinha nascido assim já, Léo. Aniversário de fundação da cidade de Xinguara, também no Pará. A fundação aconteceu no dia 13 de maio de 1982. Aniversário de emancipação da cidade de Bodoquena. Acho que é Bodoquena, é isso mesmo? Isso mesmo. Mato Grosso do Sul. A emancipação aconteceu no dia 13 de maio de 1980, 43 anos. Aniversário de fundação da cidade de Camaragibe, em Pernambuco. Se a Ângela estivesse aqui, ela está indo para a Serra Negra no Encontro de Mulheres, provavelmente ela diria que é uma cidade maravilhosa porque é do estado dela e eu não tenho dúvida disso. Eu, assim, por fotos, eu vi a cidade dela, Jaboatão da Serra. Que linda, que linda. Eles estão comemorando 40 anos também. E aniversário de fundação da cidade de Tacaratu, em Pernambuco. A fundação aconteceu no dia 13 de maio de 1954. Parabéns a todas essas cidades. Hoje também, dia 13, nós temos aniversariantes e já queremos aproveitar, como sempre fazemos, já orar também pelos aniversariantes do sábado. Nós vamos mencionar o nome dos aniversariantes de hoje, da nossa regional e da nossa igreja local, e já vamos aproveitar também para mencionar os nomes dos aniversariantes da nossa regional e da nossa igreja local de amanhã também, sábado. Hoje, dia 13, lá na Igreja Brasil para Cristo, em Diadema, quem está fazendo aniversário é o Alímpio Lima da Silva. Parabéns, meu irmão. Na nossa Igreja do Bom Retiro, quem está aniversariando hoje é a Cibele de Oliveira Dorta. Parabéns para você, Cibele. Na Igreja Brasil para Cristo, Jardim Maracanã, a aniversariante é a Graziela Fabrícia Lima da Cruz. Parabéns para você, minha irmã. Em Bragança Paulista, na Igreja Brasil para Cristo, é a Madalena Aparecida Carmona. Parabéns, Madalena. Na nossa Igreja Brasil para Cristo do Parque do Carmo, Paulo Eduardo Alves Fernandes está fazendo aniversário hoje. Em Santa Fé, na cidade de Pirassununga, final de semana em festa. Festa na Igreja Brasil para Cristo em Santa Fé. Quem está fazendo aniversário é o Iago Donizete dos Santos. Parabéns para você, Iago. Já amanhã,
Na nossa Igreja Brasil para Cristo Parque do Carmo, quem vai fazer aniversário neste sábado é a Camila Paulino da Paixão. Parabéns para você. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Planejada 2, a nossa irmã Fernanda Elisa Elias amanhã vai estar completando mais um ano de vida. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, no Parque Real, amanhã a nossa irmã Isabela Lourença Capuano vai estar fazendo aniversário. Quem vai aniversariar amanhã também, na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Formosa, é a Shirley Garcia Sardinha Rui. Parabéns para você. E aqui no Manda Aqui, os aniversariantes do sábado são os seguintes. Vamos lá. Levi de Carvalho Lobo Nascimento, amanhã. Samuel Rodrigues Góes, amanhã. E a nossa querida irmã, primeira-dama do nosso querido presbítero Rediane Nascimento, ela vai estar aniversariando amanhã, sábado, dia 14, a Vanessa Forlanes do Nascimento. Parabéns a todos vocês. Para você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube e na Netfé TV, que está fazendo aniversário hoje ou vai aniversariar amanhã, parabéns também. Recebam os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. A Ângela estava por aqui, mas ela está na correria da viagem para a Serra Negra. E quem está aqui hoje é o meu amigo Léo Gonçalves e o presbítero Paulo Guimarães. Vamos aproveitar a presença do nosso querido professor e pastor, Carlos Eduardo, para que ele esteja orando por todos os aniversariantes e também por você, internauta, para que Deus proporcione a você uma ótima sexta-feira 13 e também um final de semana guardado e protegido pelo Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Criador e Salvador, nosso Pai, nós nos alegramos, Senhor, de estar em Tua presença, falando das coisas que se referem ao Teu reino. E queremos agora, Pai querido, estender, Senhor, a nossa palavra a Ti, levar a nossa palavra a Ti, Senhor, suplicando bênção na vida destas pessoas, Senhor, que foram aqui mencionadas e que estão completando mais um ano de existência, ó Pai, que estão nessa trilha humana, Senhor, procurando, ó Deus, completar o propósito da sua existência. Deus amado, anima-os, Senhor, inspira-os, fortalece-os, Senhor. Deus querido, guarda-os, Senhor, com a Tua presença, Senhor, com a Tua cobertura. Pai querido, que a sua vida, Pai querido, cumpra seu propósito, seja abençoada, seja frutífera, Senhor. Ó Deus, que as dificuldades do caminho, Senhor, não sejam, Senhor, para embaraço dos seus pés, Senhor. Sejam, Pai querido, para comprovação da Tua providência, da Tua companhia, da Tua ajuda, Senhor, sobre as suas vidas. Abençoa suas famílias, abençoa seus lares, abençoa o seu propósito, Pai, que os seus melhores sonhos, que os seus melhores planos vejam-se realizados, Senhor, e haja alegria, haja satisfação, Senhor, de eles compreenderem, Pai querido, o Teu propósito para eles. Abençoa-os, abençoa também aquele que está assistindo a este programa e passa por alguma dificuldade. Que a Tua bênção, a Tua luz, ó Pai querido, que a Tua grande salvação alcance as suas vidas, Pai, e que eles sejam, Pai querido, abençoados nesta manhã. Pai, nós abençoamos este dia. Para nós, Senhor, é mais um dia de alegria, porque Tu estás conosco. Abençoado seja esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Para você que faz aniversário no dia de hoje, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Previsão do tempo para a capital paulista, a mínima hoje é de 15 graus, a máxima de 24. Muitas nuvens o dia todo com abertura de sol. Coisa boa para exercitar, fazer aquela caminhadinha. Coisa boa, né? Uma atividade física vai muito bem. E não esqueça de se hidratar bastante, beber bastante, ingerir bastante água. O senhor tem esse hábito de ingerir bastante água? Infelizmente, eu sou pecador. Eu, por não ter esse hábito e ser obrigada a me forçar a beber água, ontem, por exemplo, foi um dia em que a minha pressão oscilou negativamente, ela subiu. E um dos fatores fundamentais é não beber água. Eu passo um período sem beber água, a pressão obviamente sobe. E aí eu reagi como todo pecador.
na hora que vem a consequência, a gente procura lidar com a consequência, né? E aí me larguei de beber água, ontem eu bebi bastante água. E hoje eu estou bem melhor. Então beba água. Que bom. Agora são 10 horas e 20 minutos, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar batendo papo com o pastor Carlos Eduardo sobre a matéria de Cristologia. Hoje estamos encerrando a vida e a obra de Jesus. E nessa manhã nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Ele está voltando, Maranata. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Já voltamos, já. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja abençoar com o bate-papo que iremos fazer e também formular a sua pergunta que vamos transmitir aqui ao vivo para o nosso professor e pastor Carlos Eduardo. Nós já voltamos, já. Graças te dou de todo o coração, a ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Cantarei louvores, me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Não. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Não. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma.
onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Agora na capital paulista são 10 horas e 27 minutos. Eu aqui ao lado do meu títer, professor, palestrante, pastor de excelência, Carlos Eduardo. O senhor já voltou lecionado em BBC Mandaqui? Graças a Deus eu voltei para essa aula que eu gosto tanto. E estamos tratando de escatologia. Ai, coisa boa. Na verdade, no seminário já é pouco. 6 semanas para falar sobre esse assunto. Imagine aqui no programa 1 hora para a gente conversar sobre isso. É verdade. A escatologia, até onde eu entendi aqui, né, mas é apenas a opinião de um professor entre milhares, né, no Brasil somente. Mas a minha opinião é que escatologia deveria ter 3 cursos. Escatologia básica 1, escatologia básica 2 e escatologia particular ou avançada, né? Ou 1 ou 2. Então seria 3 ou 4 sequências de aula. 10 aulas em cada sequência. Então, eu penso que escatologia deveria ser deveria ser ministrada em 30 a 40 aulas. O senhor acredita que essa matéria é uma matéria mais complexa e de maior número de discussões e de interpretações em formular doutrinas baseadas nas interpretações? Sim, algumas matérias em teologia são bastante complexas. A própria cristologia, que nós conversamos aqui a nível de básico 1, né, até para não confundir quem está nos assistindo. Então, a cristologia é uma matéria muito difícil. Ao início da nossa fé, pelo 4º século, começou a se abordar a cristologia e estava já pelo 6º concílio e não havia uma solução de algum aspecto simples, teoricamente simples da cristologia. Escatologia é isso. Normalmente, cada aspecto dos 12 aspectos que compõem a escatologia básica, cada um deles deverá ter 3 ou 4 posições. Então, é aquele emaranhado de possibilidades propostas. E aí vem a pergunta natural para quem é leigo, para quem é iniciante, para quem só deseja edificar-se com
a matéria, como é que eu faço? Eu recomendaria uma leitura tranquila das Escrituras e uma absorção com ressalvas de cada aspecto que lhe é explicado. Uma resposta do tipo, está bem, entendi, mas vou aguardar com calma agora para ver outra posição e confrontar as duas. Porque se nós, obtendo a primeira informação, nos agarrarmos a ela com uma fé cega, então deixaremos de ver as outras possibilidades. Amém. O texto bíblico de Mateus, capítulo 24, versículo 30, vai mencionar um versículo que talvez eu e o senhor cantamos tanto esse versículo na nossa adolescência. Então se verá, oh meu Deus, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. A Ângela não está aí, hoje a gente pode cantar. O Léo e o Paulo não vão cortar nosso microfone. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Que bendita esperança, o Senhor glorificado virá e se mostrará ao mundo. Este será, sem dúvida, um dia mais tremendo que a terra já tenha conhecido. Para muitos será um dia de terror e lamentação. Para nós, porém, será um dia de júbilo e alegria incomparável. Como o senhor imagina esse dia, pastor Carlos Eduardo? Olha, é difícil de imaginar a plenitude do que está sendo proposto. A visão de Jesus vindo nessa nuvem, né? Que entende-se desde nuvem natural até o que é mais aceito, o que é mais proposto, que é a nuvem que o acompanha com os seus anjos, com os seus santos. E na terra, uma gritaria de desespero e uma gritaria de júbilo. E as gritarias misturadas. O que é estranho, porque raramente no mundo as duas gritarias andam juntas. Pode-se concebê-las apenas numa guerra muito acirrada, numa guerra antiga, numa tentativa de conquista de uma cidade. Quando os muros, por exemplo, de Jericó caem, o grito de fora é de júbilo, de avanço. O grito de dentro é de desespero, de terror. Verdade. E é uma coisa supra-real, é uma coisa que só pode descrever quem passou, né, aquilo. E o que está proposto pela Escritura é que esse dia acontecerá. O que está proposto dentro de um corpo de profecias cuja metade, ou pouco menos que a metade, se cumpriu. Então, a Bíblia, as Escrituras são livros proféticos reunidos em um livro, né? Então, as Escrituras, ou a Escritura, é um livro profético. A profecia começa em Gênesis 3,15, no começo das Escrituras, e acaba em Apocalipse 22. Então, essas profecias, as mais diversas profecias, de cunho escatológico ou não, elas são em número de centenas. Praticamente a metade delas se cumpriu. Isso nos dá muita confiança com a outra parte. E ela está dizendo que haverá esse dia. Nós acreditamos nesse dia. Ele é o ápice da condição humana. Porque a partir daí, a partir dessa vinda, tudo que se segue já tem um script pronto. Não há como alterar.
até esse dia há como alterar. Até, ou antes, né, de acordo com o entendimento que tenhamos, até o arrebatamento há como alterar para alguns, para outros, até esse dia da segunda vinda há como alterar. Depois da segunda vinda, é certo, todos concordam que não há o que alterar. O script está pronto, os personagens estão colocados cada um no seu lugar e não há como mudar de posição agora. Então é um dia que merece consideração. Se eu recebo um aviso de que em determinado dia da minha vida algo não mais mutável acontecerá, eu devo concentrar minha atenção nesse dia, porque eu estou sabendo de antemão que depois não dá. É verdade. Em relação a Israel, qual é a correlação de Israel com a vinda de Jesus, visto que para alguns teólogos, e isso não é só dito por alguns teólogos, eu acho que de uma forma geral, isso é mencionado que Israel é o relógio do mundo. Sim, Israel continua sendo um centro de debates, né? E o meio cristão tem várias correntes, é aquilo que nós dissemos. Mesmo antes de escatologia, mesmo em outras matérias, em outras doutrinas, Israel muitas vezes acaba sendo o centro de debates. Em escatologia, muito mais. Então, há várias posições de diversos grupos escatológicas sobre Israel. Sobre que vai desde da condição de Israel ter sido colocada por Deus como uma nação comum, ela perdeu sua primazia, vamos dizer assim, a igreja foi colocada neste lugar, ou a igreja tomou essa primazia, e agora Israel é um país comum, está relacionado entre as nações. Então, o posicionamento sobre Israel vai desde essa posição até a posição em que Israel volta ao enfoque divino com o arrebatamento da igreja, e Israel volta a ser o relógio do mundo. Então, neste último posicionamento, Israel funcionou como relógio do mundo até o próprio Israel constituir a igreja, né? E esse é um ponto em que os detratores de Israel, aqueles que lançam Israel para escanteio, deveriam considerar e nem sempre consideram, né? Não, a igreja substituiu Israel. Aí eu pergunto, mas a igreja que substituiu Israel foi fundada com que povo? E o povo que está ali é totalmente judeu. Totalmente. Não há nenhum gentio na fundação da igreja. E quem fundou a igreja é alguém que assumiu a humanidade como israelita, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até ali, Israel vinha sendo o relógio do mundo. E, segundo esse último posicionamento, Israel volta nos 7 anos finais da humanidade a ser o relógio do mundo. E as ações descritas em Daniel e Apocalipse, que são correlatas, elas deveriam ou devem apresentar fatos concernentes a Israel. O que está ali descrito é Israel. Se nós lermos Daniel no capítulo 7, Daniel no capítulo 9 e o livro todo de Israel, especialmente do capítulo 6 a 19, nós vamos ver um enfoque da nação de Israel sempre presente, né? Capítulo 7 é muito claro sobre isso, capítulo 11 é muito claro sobre isso, capítulo 14 é muito claro sobre isso. Israel está no foco desses assuntos, né? Capítulo 13, que é do anticristo, Israel está ali, de certa forma, mencionado. Então, Israel, para mim, uma posição particular, ele é o relógio do mundo e cedeu esse posicionamento por ordem de Deus, por determinação de Deus, desígnio do Criador, cedeu esse lugar à igreja até que a totalidade dos gentios, é a previsão de nosso apóstolo Paulo, até que a totalidade dos gentios entre. Ora,
esse advérbio aí, ele é muito precioso, ele dá muita briga na Bíblia, né? O católico que o diga, o testemunha de Jeová que o diga. Então, Paulo diz que Israel passa esse centro da história para a igreja até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ora, se é até que, a partir de que haja entrado, Israel retoma, entende-se por esse linguajar, que Israel retoma essa condição de relógio do mundo. Porque algumas pessoas, principalmente líderes de algumas denominações, alguns até já partiram, porque fala-se de séculos passados, né? Nos nossos dias não sei se existe alguém que teria tal coragem de fazê-lo, de tentar contabilizar de uma matemática a volta de Jesus e predizer. Perdoe-me sorrir sobre isso, é porque assim, a Bíblia, as Escrituras, elas têm posicionamentos fáceis, simples, né, objetivos, práticos, tem um pouco complexos, consideravelmente complexos, terrivelmente complexos e indecifráveis. Boa. Aí, eu estou aqui, pastor Vanderlei está aqui, pastor Joel, pastor Hernandes Dias Lopes, alguns pastores muito tradicionais, estão aqui, às vezes, se aventurando até no indecifrável. E alguns irmãos estão se emaranhando, estão com as mãos amarradas no fácil, né? A simples observação de Jesus, aqui nesse capítulo 24 de Mateus, nos levaria a não tentar fazer conta, porque a conta que se faz não é para chegar na estação. A conta que se fez no passado e se faz até no presente é para chegar no dia. E há uma questão de literalidade que nós precisamos considerar. Por exemplo, o verso 36 aqui, eu estou aberto em Mateus 24, estávamos falando disso, eu não pensava em falar disso agora, mas fique à vontade. Mas aqui está no verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, há um contraste que Jesus faz, pastor Vanderlei, é tão simples que eu penso que os irmãos que se aventuram aí, não leram esse versículo. Caiu uma gota de café aqui, esse versículo é ilegível nas escrituras dele. Esses aqui, olhem bem, do verso 29, 29 não, eu vou colocar do verso 32 em diante, diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, eu sei que está próximo a determinada estação, né? É uma estação, é um conjunto de dias. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, quais coisas? As que ele falou antes do verso 32, né? Se são estas coisas, são... Porque o essas é o que classifica um conjunto geral anterior. O estas é o que classifica o imediatamente anterior. Então, o que está imediatamente anterior é o que deve servir de sinal. E o que ele falou imediatamente anterior são os fenômenos que apresentam na história humana e na astronomia os sinais da volta dele. E ele está dizendo, quando virdes todas essas coisas, o que acontece, que eu expliquei, que eu avisei aí, sabei que ele está próximo às portas. Quem está próximo às portas significa que é quem vai entrar a qualquer momento. Pronto. Aí ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que todas essas coisas aconteçam. Há aí um questionamento sobre se esse estas se referia a Jerusalém, destruição de Jerusalém, ou se refere à segunda vinda. Não vamos aqui gastar todo o tempo nessa questão, mas se refere às duas coisas, porque ele fala da destruição de Jerusalém e fala de coisas que só podem se aplicar à sua volta. Então ele está dizendo que não passará a geração que vir aqueles sinais sem que aconteça o que se desenrola daí, o que é consequência daí, que é a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus nos dá dois sinais. A estação, quando aparecem as folhas na figueira, está próximo o verão, e ele nos dá a geração, que é uma geração que corresponde a 40 anos, 50 anos. E diz que, por esse tempo, esses sinais, para esse tempo, dentro dessa geração, ele está às portas. Aí no verso seguinte, ele diz, vai dizer no verso 35 que passará céu e terra, mas não passam as suas palavras, ou seja, isso que ele está prometendo, ele está dando o selo de Jesus Cristo, isso vai acontecer, porque minha palavra não passa, e ele diz logo a seguir, porém do dia e da hora ninguém sabe. Pareceu para mim, embora haja muito para explicar sobre isso, eu estou falando bem raso, mas parece para mim que ele está falando, olha, vocês podem conhecer a estação de quando eu estiver próximo, e vocês não podem conhecer o dia e a hora. Vai o nosso irmãozinho, aí de outra religião, vai ele, ou até de nossa denominação, e faz a conta do dia e da hora. Enquanto isso, nós estamos preocupados lá com coisas complexas, com coisas difíceis, e vai ele e quer saber o dia e a hora. E é curioso que as pessoas que fizeram essa promessa e construíram uma religião inteira sobre esta promessa, a religião quer ter autoridade para falar sobre a vinda de Jesus. Exatamente. E no entanto, dentro de algumas seitas, algumas religiões, uma delas mais notável, que talvez hoje seja a que mais fale sobre isso, a própria fundadora, ela erra um cálculo porque não acontece, aí ela dá uma explicação, faz uma outra data e também não acontece. E de repente fala, não, mas isso era uma figura espiritual, era do céu, e isso e aquilo, e vai mais uma data e não acontece. Porque o Senhor, eu ouvi isso de um pregador batista, eu tinha 7 anos de idade. Nunca me esqueci, há muita coisa da minha infância que eu jamais vou esquecer. Um pregador batista numa pregação muito maravilhosa, entre várias coisas maravilhosas que ele disse, ele usou essa expressão. Irmãos, isso aqui está dito pelo Espírito Santo e é de se esperar que o Espírito Santo consiga se fazer claro naquilo que ele quer dizer. Consiga se fazer entendido naquilo que ele quer dizer. Então, quando eu leio as Escrituras, e as Escrituras dizem, portanto, daquele dia e hora ninguém sabe, sequer os anjos, sequer o Filho feito homem sabe, apenas na sua exaltação, glorificação, ele volta ao domínio desse tempo. Sim. Ele, como homem, não tinha o domínio desse tempo. Os anjos, os arcanjos, os querubins, as diversas classes de anjo, aqui o termo anjo, quando não especificado, enfoca toda a categoria de anjos, toda a graduação de anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nenhum ser celestial sabe daquele dia. Aí vem um homem de uma religião e quer saber. Então, é uma coisa que eu penso que o Espírito Santo consegue dizer aquilo que ele pretendeu dizer. E o que ele pretendeu dizer é que essa conta é inútil. Também não como outros têm interpretado, lá do outro lado da questão. Nós não devemos ver os sinais, porque isso é tentar a Deus. Nós não devemos
ficar fazendo maiores estudos escatológicos, porque isso é tentar a Deus. Não, isso nos leva para dentro da estação. Escatologia é estação, escatologia é geração, é o questionamento: será que eu estou na geração da volta do Senhor? Né? Esta é a preocupação. Por isso eu gosto de escatologia, porque há um fato por conhecer, e esse fato agora não está evidente. O que é a escatologia? É eu dizer, ele está previsto na Escritura? Está, então ele acontecerá. Pastor Eduardo, ele não está evidente, está acontecendo o contrário. Pois é, querido, a escatologia diz que ele está lá. Então, é impossível hoje, Deus tornará possível no tempo próprio. Vou dar um exemplo rápido, pastor. A partir de 1600, mas principalmente em 1700, 1800, em meados desses séculos, autores cristãos muito combatidos na sua época, estudantes de escatologia, analisaram com muita perspicácia, com muita calma, uma análise muito profunda, especialistas linguistas analisaram a questão de Ezequiel 38 e 39, que hoje aparece para nós clara demais, muito clara. Mas para eles, com o palco da terra não montado, não era claro. E eles analisaram uma simples questão de linguística, de formação de povos. E está ali na formação de povos que os povos de liderança de Gog e Magog, citadas no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, todos os nomes ali se referem a cidades ou a povos russos. Por exemplo, Meseque é o nome bíblico lá de Gênesis capítulo 10, que vai aparecer em Ezequiel 38, citado como Meseque, é o antigo nome das tribos moscovitas, que fundaram a cidade de Moscovo. Meseque é uma tribo que veio para aquela região ali, para os Urais, e fundou a cidade de Moscovo. Moscovo é a cidade de Moscou. E todos os outros povos que estão citados em Ezequiel 38 são vizinhos daquela região. Então este homem disse, eu creio que este povo, um dos profetas, por exemplo, disse, eu creio que este povo que vai avançar sobre Israel é o povo que hoje compõe a nação chamada Rússia. Meu Deus, ele virou alvo de todo tipo de zombaria, de crítica, de deboche. Por quê? Porque a Rússia era um dos países mais católicos do mundo. Como esperar que aquela nação, o czar profundamente católico, as cidades repletas de igrejas católicas, como essa nação avançaria contra Israel? Pois bem, ele disse, eu não sei o que vai acontecer, mas está escrito que a Rússia atacará Israel. Ora, em 1914, o movimento comunista tomou conta da Rússia e a Rússia aboliu a fé cristã como primordial no país. Então, a fé cristã lá agora tem sérias dificuldades, sofre muita perseguição. Então, o que era impossível em 1700 é possível em 1900, e a escatologia trata com isso. Você não pode negar o que está escrito. O que está escrito vai acontecer. Dentro disso, o que está escrito vai acontecer, a vinda do Senhor foi predita e profetizada. Dentro do contexto do Novo Testamento, João Batista, ele vai trazer uma palavra profética no sentido do nascimento de Jesus, que isso ocorre. E depois, posteriormente, os próprios apóstolos, eles vão proferir e profetizar a vinda de Jesus, e foi profetizada até pelos anjos. Vamos ver essa palavra profética, eu acho que é Atos capítulo 1, versículo 11, meu amigo Paulo Guimarães, por favor. Atos capítulo 1,
Versículo 11 diz, os anjos dizendo, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? É uma profecia isso. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram. Então, se está escrito, vai acontecer. Vai acontecer. Dessa forma que os anjos dizem que vai acontecer, é dessa forma que acontecerá. É interessante a presença de anjos profetizando. O leitor primário, mais descuidado, por exemplo, do maravilhoso livro de Daniel, Deus me permitiu fazer 3 palestras sobre Daniel. São só 12 capítulos, deu 3 palestras, cada uma de 1h30. É um livro extraordinário. E quem lê a princípio o livro de Daniel, fala muito o profeta Daniel, o profeta Daniel, o profeta Daniel. As principais profecias de Daniel são feitas pelo anjo para ele. Ele, é claro, se manifesta revelador. Ele revela o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Ele revela o sonho da estátua de Nabucodonosor, da soberba de Nabucodonosor. Então, ele trabalha com a profecia de revelação de sonhos. Não deixa de ser uma ramificação da profecia, porque a profecia consiste, entre outros aspectos, o principal é revelar o que está oculto, seja no presente, seja no futuro, seja escatologicamente, nessas 3 qualificações. Então, quando ele revela o sonho, essa revelação é uma revelação profética. Mas, quando ele mesmo tem o sonho, que coisa extraordinária, né? Como Deus nos mantém dentro da nossa humildade, né? Jó diz que ele segura o mar e diz para o mar, você vai até aqui e não passa. Na verdade, não é Jó. Jó escreve, né? Ou Moisés escreve. Quem diz isso é o próprio Deus. Ele diz para o mar, você vai até aqui e não passa. Da mesma forma, pode ser o homem mais gabaritado, a mulher mais gabaritada da terra. Deus diz, querido, teu conhecimento vai até aqui e daqui não passa. Eu vou te colocar um espinho na carne, eu vou te colocar uma limitação. Então, os Paulos da vida, né? Como nós, Senhor, por que essa limitação? Porque eu quero você dando glória ao meu nome. Sou eu que sei, sou eu que te informo. Então, Daniel, ele consegue revelar tudo o que é sonho. Mas quando ele sonha, ele não sabe a revelação. Que coisa, né? É a casa de ferreiro com espeto de pau. E ele está ali em oração, Senhor, estou sem comer, estou sem prazer, perdi o prazer da comida. Que é isso que eu sonhei? E então vem um anjo, né? Porque como ele sonhou e não tinha a revelação, começou a orar pelo povo, confessando o pecado. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o mistério desse sonho. E é o que a gente deve saber fazer quando não sabe uma coisa. Começa a orar. E aí, quando ele começa a orar, vem o anjo e traz a profecia. Então, os anjos fazem profecia durante toda a Escritura. Eles recebem ordem de Deus para trazer profecia, para trazer ordem profética, como trouxeram para Elias, ordem profética, vai até tal lugar, volta para lá, porque Deus vai te usar lá. São ordens proféticas. E a escatologia está cheia dessas ordens proféticas. Isso que os anjos estão falando é uma ordem profética. Voltem para seus afazeres e vão trabalhar, não fiquem olhando para o céu. Deixa a volta de Jesus para quando ele voltar, porque ele vai voltar desse modo que ele subiu, ele vai voltar. Verdade. Agora volta e trabalha. Verdade. Né? A volta de Jesus, ela será pessoal e corporal? Sim. Visível? Sim. E aonde entra o arrebatamento? Então, aí é outro posicionamento complexo. Como é que eu estou ministrando a aula de escatologia agora? O melhor método até agora que o Senhor me revelou, me mostrou, e a gente vai crescendo nisso. Eu pego cada fator e o explico do fator mais básico
para aí a inserção de outro fator, e aí eu encaixo aqui e ali, conforme os posicionamentos, né? Então eu faço balõezinhos coloridos, e aí eu tenho o começo da explicação. Olha, aqui é a parousia. A parousia é a vinda de Jesus. Parousia é a palavra, o termo grego para vinda, presença. Então, mas como se dá essa parousia? Ela divide em dois. É o arrebatamento e a segunda vinda em si. Arrebatamento é a vinda de Jesus para a igreja. Segunda vinda é a vinda de Jesus para o mundo todo, para as nações, para a terra toda. Posicionamentos. O arrebatamento, posicionamento 1. Alguém crê assim, um grupo crê assim. Pode ser a qualquer momento, não há sinal nenhum. 0. Repentina. Mas um repentino levado à última consequência. Ele poderia ter acontecido em 1800 e nós estaríamos aqui todos sem arrebatamento. Ele poderia ter acontecido em 1900. Zero aviso, né? Entende-se algumas citações de Jesus como significando 0 aviso. Há um grupo que crê nisso? Sim. Outro grupo crê que o arrebatamento, ele obedece à ordem dos sinais. Por quê? Por uma interpretação simples. Jesus não deu sinais para o mundo, deu sinal para os seus discípulos. Aí eu pergunto, pastor Vanderlei, por que você daria um sinal da sua chegada para o seu filho, se o seu filho não vai estar lá onde você vai chegar? Por que você o avisaria? Olha, filho, eu estou indo para Santana. Você pode encontrar comigo no metrô Santana. Se você sabe que vai tirar o seu filho de São Paulo antes disso, por que você o avisou que vai estar em Santana? Para quê? Com que finalidade? Então esse grupo entende que se os avisos são dados para os discípulos estarão até certo ponto da existência terrena, humana na terra, os discípulos estarão. Então, esse arrebatamento, ele se situa próximo da segunda vinda. E aí acontecem 3 sequências. Então, já tinha aquela de arrebatamento a qualquer momento, sem segunda vinda, nada. Arrebatamento. Segunda vinda, lá quando acontecer. Há um segundo posicionamento, arrebatamento e período de 7 anos de domínio do anticristo e segunda vinda. Há outro posicionamento. A igreja vai até 3 anos e meio do domínio do anticristo. Arrebatamento, 3 anos e meio, segunda vinda. Há uma quarta e última posição. A igreja toda vai passar pela tribulação toda, os 7 anos. Arrebatamento e imediatamente a segunda vinda. Essas pessoas arrebatadas sobem aos céus e vêm formando a nuvem com Jesus para descer. Sobe, e só para ser glorificado, se encontra e desce. Aí essas posições, é claro, as pessoas que defendem cada uma dessas posições vão lá e primeiro tomam a posição, que é um posicionamento questionável em qualquer matéria teológica, mas principalmente escatologia. A pessoa toma a posição e depois corre lá na Bíblia e junta os versículos que defendem aquela posição. E acontece tanta coisa engraçada, porque às vezes as pessoas defendem uma posição e pegam um versículo e não o analisam até o 3º, o 4º, o 5º grau de profundidade. Pegam só pelo que superficialmente ele parece estar dizendo. Aí quando se analisa aquilo profundamente, aquele versículo está dizendo o contrário do que a pessoa defende. Então, escatologia é essa matéria que também tem esse aspecto de diversão, vamos dizer, de surpresa, porque nós não devemos nos posicionar e depois procurar os versículos. Nós devemos ler os versículos, entendê-los e depois, em função do ajuntamento deles, tomar uma das posições. Que bom. Pastor Carlos Eduardo, nós vamos ao intervalo. Muito bom estar aprendendo com ele. Eu gostaria de já formular a próxima pergunta para o próximo bloco, até para que os internautas fiquem curiosos.
Eu posso literalizar as duas testemunhas? Ou é só no conceito espiritual? O pastor Carlos Eduardo vai responder essa pergunta no próximo bloco. Só uma palhinha. Seria melhor a gente dar um intervalo, em vez de ser esse intervalo de 3 dias, vamos dar um intervalo de 7 anos e eu volto. Agora são 11h05, deixe seu like, compartilhe a nossa programação, marque pessoas para serem abençoados e ele vai voltar respondendo essa pergunta e eu sei que nós seremos edificados. Já voltamos, já já. Se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou, pois nele havia todo algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou.
Agora aqui na capital paulista são 11 horas e 10 minutos. É muito bom ter a sua companhia. Obrigado por você nos permitir entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Eu aqui com meu amigo de sextas-feiras, pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos, nas próximas semanas nós vamos conversar sobre o quê? Sobre o que o pastor queira conversar. Eu sou um humilde vassalo. Olha, mas abertos a sugestões, viu? Por favor. Amém, amém. Eu fiz uma pergunta para o senhor no bloco anterior a respeito. Eu posso literalizar as duas testemunhas? Porque se eu for fazer uma leitura literal, eu vou entender que está falando sobre duas pessoas do Antigo Testamento. As características de cada um deles é explícita em relação a isso. Eu posso literalizar ou eu vou espiritualizar? Por exemplo, eu conheço segmentos religiosos e teológicos que dizem que as duas testemunhas é o Antigo e Novo Testamento. Sim, esta é uma das posições adotadas. Sim. Né? E o que o senhor teria a dizer? Bom, a gente precisa retroagir um pouco, porque esta é a grande... Eu vou usar esse termo só para ficar bem claro para quem está nos vendo. Essa é a grande briga entre teólogos. Com briga, eu quero dizer, o grande debate acirrado. A grande questão em que ninguém cede espaço. Cada um toma a sua posição, não apenas toma a sua, como rejeita categoricamente a outra. E isso acontece em toda a escatologia e acontece principalmente quando esse nomezinho aí milagroso aparece, Apocalipse. É um livro que significa, estranhamente para nós, teólogos modernos, significa revelação. Tirar o véu. Tirar o véu. E como é que pode, né? O noivo chega diante da noiva e lhe tira o véu. São as núpcias. E ele tira o véu, mas embaixo do véu existe outro véu. Então ele vai. E aquilo não acaba, porque quando ele dá um passo e parece ter obtido sucesso, ele percebe que entrou num labirinto 7 vezes mais complexo. E Apocalipse 11, que é onde estão citadas as duas testemunhas, é o único trecho na Bíblia que trata desse assunto. Então, veja onde eu quero voltar. Número 1, vamos colocar alguns fatores de complicação para nós lidarmos com um assunto específico de Apocalipse. Número 1, Apocalipse é um livro simbólico. Número 2, essa simbologia era entendida na época de João. Foi escrito para ser entendido no ano 90 depois de Cristo, ou 90 da nossa era. Aquela sociedade cristã entendia esse livro. Número 3, nós estamos vivendo 2000 anos depois. Número 4, portanto, nós não entendemos o aspecto histórico, vamos dizer, a gíria, a figura daquela época que não encontra eco na nossa época. Número 5, nós temos uma versão em português, mas existe a versão para o inglês, e existe a versão para o latim, e existe o original grego. Então, todos precisam ser analisados para saber se aquele termo é aquilo mesmo. Ressuscitar, a nossa palavra ressuscitar nas nossas Bíblias é o verbo grego para levantar-se. Então, no grego, pode significar ressuscitar, ficar em pé, deixar de estar de joelhos, não ficar mais deitado. Tem todos esses significados. Quando eu interpreto uma passagem, eu tenho que tentar encaixar cada um para ver qual é o que faz sentido ali, né? É claro, se Jesus ressuscitou Lázaro, o sentido é esse. Mas em outra questão, pode significar simplesmente levantar-se. Número 6. O debate é porque Apocalipse é um livro figurado. Número 7.
porém algumas passagens dele são literais. Número 8, quais são as literais e quais são as figuradas? E aí no número 9 entram as duas testemunhas. Única citação nas Escrituras. Vamos analisar primeiro se podem ser duas pessoas ou se devem ser duas pessoas. João, ele recebe uma ordem e está fazendo uma atividade. Ele está medindo o santuário. É uma situação correspondente a uma medição que faz Ezequiel. Por exemplo, Ezequiel, ele usa a medida, um exemplo, lá no capítulo 47 do seu livro. Ele usa a cana para medir. João, ele recebe uma ordem de medir. É simbolismo. Ele está recebendo uma ordem simbólica referente a Israel, referente ao templo, então referente a Israel. E subitamente, depois da palavra 42 meses, em que as nações pisarão a cidade santa, 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio tem uma simbologia da última semana. Literalmente, os últimos 7 anos de existência da humanidade, tal como a conhecemos. O livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 27, ele prevê uma última semana e fatos da última semana. Daniel 9, 27. Então, a igreja é medida, ou seja, ela é limitada por ordem divina para que os gentios ocupem a cidade e até o templo por 42 meses, 3 anos e meio. Está relacionado com os últimos 7 anos. E aí, cada grupo vai tomar sua posição, então eu não posso entrar nisso. Também não é o que eu estou tentando explicar. Mas entendamos que tudo que vai acontecer daí para frente está relacionado com a última semana. Então, na última semana, subitamente, Deus começa a dizer para João algo que não tinha a ver com medição de templo e com os gentios ocupando a cidade santa e o templo. Ele começa a dizer: darei poder às minhas 2 testemunhas. Ou seja, durante a ocupação de Israel e de Jerusalém pelos gentios, num período de 3 anos e meio, surgirão 2 testemunhas. Isso, penso que, por mais que se divirja entre os grupos, isso aí me parece muito claro. Durante 3 anos e meio, muito provavelmente, não pode haver coincidência em questões assim, senão Deus explicaria. O Espírito Santo sabe o que ele quis dizer. Durante 3 anos e meio, ou iniciais ou finais da última semana, Israel estará sendo ocupada por gentios e 2 testemunhas serão levantadas. Qual a possibilidade dessas 2 testemunhas serem a palavra de Deus? Num raciocínio teológico, 0. 0, porque Israel não tem a segunda parte. Israel ficaria só com uma testemunha, porque Israel, a religião judaica, recebe a primeira parte da Escritura, mas não recebe a segunda. Só receberá quando se converter. Então, se as testemunhas são referentes a Israel, como se explica Velho e Novo Testamento? É claro que quem defende essa posição vai espernear e vai dizer: não, pastor Eduardo, mas eles vão se converter, ou outra explicação qualquer. Mas até aqui, as nações estão pisando Israel, então Israel não se converteu. Até porque se Israel se convertesse, não haveria razão de as 2 testemunhas testemunharem. Se Israel está convertido, não há razão de 2 testemunhas, porque elas vão testemunhar de Deus para Israel e para o mundo. Então não pode ser as Escrituras. Pode ser pessoal. Aí surgem os verbos de natureza humana.
profetizarão, verso 3, por 1260 dias. Veja que 1260 dias é o mesmo que 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meio. Então, Deus está situando no mesmo período. Nações pisando em Israel. Nações pisar em Israel significa o domínio de nações sobre Israel. A influência, o poderio, o questionamento político ou até o domínio político. Israel estará ou sob domínio ou sob pressão de gentios. Os gentios comandarão ações políticas em Israel. Nesse mesmo período, descrito de forma diferenciada, aparecem 2 testemunhas. Por que de forma diferenciadas? Porque 42 meses indicam um período de domínio gentio. E 1260 dias indica que essas testemunhas trabalharão todos os dias dos 3 anos e meio sem faltar nenhum. Porque se Deus diz que elas trabalharão num período, não está estabelecido exatamente qual é a dinâmica das 2 testemunhas. E Deus está dizendo que a dinâmica delas é diária. Eles vão testemunhar todos os dias. Em 3 anos e meio, nenhum dia faltará sem que essas testemunhas trabalhem pela obra de Deus, pelo reino de Deus, nessa dominação gentia sobre Israel. Aí ele diz, essas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais, ainda figurado, temos ainda que interpretar, temos que ir lá a Zacarias, né, que é um profeta também escatológico, e interpretar as oliveiras que alimentam as lâmpadas. Né? Então, veja que essas duas testemunhas, elas estão exatamente na visão de Zacarias. Elas são os 2 castiçais porque elas estão cheias do óleo que provém da oliveira. A oliveira joga óleo direto em seus castiçais. O que significa isso? São pessoas plenas da presença do Espírito Santo, com todo o poder, toda a autoridade, todos os sinais, todos os milagres. Como é que isso se manifesta nas Escrituras? Nas Escrituras, toda vez que alguém está cheio, investido de determinado poder, de quem lhes tem autoridade para dar poder, aparece o fogo. Sempre aparece o fogo. Elias, ele conclama os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Astarte. Elias não enfrentou 400 profetas, ele enfrentou 850 profetas. 400 de Baal e 450 de Astarte. E qual era o teste? Aquele que é Deus dá autoridade ao seu servo para fazer descer fogo do céu. Elias ainda abusa, eu amo Elias é demais. Ele fala, não tá fácil para Deus. É para disputar com Baal, tá fácil para Deus. Toca água nisso aí. Quanto de água, Elias? Toca água nesse negócio. Que Deus vai fazer descer fogo, não é velhinha de aniversário que uma criança apaga, não. Ele vai mandar fogo nesse negócio. Então a autoridade vem através do fogo. O que é que acontece no capítulo 11? Estas testemunhas têm poder de ressuscitar, de curar, de libertar, de enfrentar a oposição e principalmente de fazer descer fogo, porque elas estão bebendo da oliveira e os seus castiçais se alimentam sem caninho, diretamente da oliveira. Então elas têm poder de fazer descer fogo. O que vai acontecer no capítulo 13? Eu vou dar uma puladinha lá e volto. Por favor. O diabo vai conceder ao anticristo e ao falso profeta poder de fazer grandes sinais, inclusive até descer fogo do céu. Então, aqui, simbolicamente em Apocalipse, está se refletindo Êxodo, quando Moisés faz sinais e os magos de Faraó procuram repetir aquele sinal. Então, se o Espírito Santo concede poder de falar em línguas, o diabo vai conceder poder de falar em línguas. Se o Espírito Santo concede
poder de anunciar futuro, o diabo vai imitar isso. A questão só é que a cobra de Moisés engole a cobra dos servos de Faraó. A superioridade. O milagre de Deus é incontestável. O do diabo terá sempre um truque na manga. Então, essas testemunhas, elas recebem isso aqui no capítulo 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Esses aspectos, embora todos eles permeados de simbologia, se aplicam a seres humanos. É difícil, eu posso fazer conclamar o povo aí que está nos assistindo, olha, enviem possibilidades, mas o povo vai responder de volta. É difícil, pastor Vanderlei, porque isso aí, esses verbos se aplicam a seres humanos. Penso que sim, entendo que sim. São duas testemunhas, são dois mártires. Vão ser mortos, vão ressuscitar. Então, são todos os aspectos de humanidade envolvidos. Quem poderiam ser? Outro debate. Entendia-se anteriormente que seriam Moisés e Elias. Lá no capítulo 17 de Mateus, que foi texto de uma maravilhosa pregação, não perca, está nos vídeos aí do Manda Aqui, pregação do pastor Joel Estevanato do domingo passado agora, né, essa semana, não perca, volte lá e assista, né, Mateus 17. Está falando ali da transfiguração de Jesus e do aparecimento de Moisés e Elias para falar com Jesus. Não é curioso? Você não fica curioso? Por que apareceram Moisés e Elias para falar com Jesus? Ah, porque Deus quis. Sei, tá. E eles apareceram para falar do quê? Apareceram para falar da morte de Jesus e das coisas que sucederiam em Jerusalém naqueles dias. Então, põe isso numa gavetinha. Lá na frente, aparecem duas testemunhas. As pessoas fizeram a conta, falaram Moisés e Elias. Mas alguém pensou, Moisés não ressuscitou, Elias sim. Enoque foi arrebatado. Elias foi arrebatado. A figura cai melhor em Enoque e Elias. Enoque foi o primeiro que profetizou a vinda de Jesus. Elias profetizou? Não, não profetizou nada, mas fazia cair fogo do céu. Então juntou um que profetizou a vinda de Jesus com outro que fazia descer fogo do céu. Cada um completou um aspecto da vida do outro que não existia. E os dois se tornaram uma só testemunha perfeita. E isso nos leva lá para Eclesiastes capítulo 4, verso 9, a partir do 9 até o 12. É melhor serem dois que um, porque tem a maior paga do seu labor. Se um cair, o outro ajudará, mas ai de quem está só. Porque se ele cai, não há quem o levante. Enfim, aquela passagem que é aplicada normalmente a casais. Mas ali, no texto de Salomão, se aplica a companheiros. Então, quem pretendeu levantar a doutrina de Enoque e Elias se abraçou com esses versos e disse é Enoque e Elias, porque Moisés não ressuscitou. Essa pessoa, essa linha se esquece que Moisés não ressuscitou, mas apareceu junto com Elias, numa dupla perfeita lá com Jesus. Pode ser qualquer destes? Pode ser. A linguagem que nós temos aqui é de que há poder para fechar o céu para que não chova. Referencial, Elias. Há poder sobre a água para convertê-la em sangue. Não existe Enoque aí. Quem fez isso nas Escrituras foi Moisés, né? Então,
Pastor Eduardo, eu estou para Elias e Enoque, porque Enoque foi arrebatado. É a hora dele trabalhar. Pastor Eduardo, estou com Moisés. Então deixa eu te dar mais uma ideia. E se não fosse nenhum dos dois e fossem alguém no mesmo espírito, expressão das Escrituras que simboliza com um tipo de poder semelhante ou de mensagem semelhante. João Batista é dado por Jesus como o Elias que havia de vir. Ele não tinha o poder semelhante e dele João, o evangelista, escreve que ele não fez sinal nenhum. Era corrente entre os fariseus, até entre os adversários de João, esta palavra. Ele não fez sinal nenhum, mas tudo que ele profetizou se cumpriu. Então, João não veio no mesmo poder de Elias, mas veio com a mesma mensagem. As duas testemunhas, elas não precisam necessariamente ser Enoque e Elias, os personagens, mas podem ser dois judeus ou dois hebreus que tenham a mesma autoridade, a mesma ligação espiritual, a mesma unção, o mesmo fervor de Moisés e Elias para o último tempo. Então as possibilidades principais ficam sendo, se forem duas pessoas, eu colocaria nesta ordem, duas pessoas com a mesma autoridade e poder de Moisés e Elias, representando a lei e os profetas que resumem para o judeu tudo que é a palavra de Deus. Ou Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. Há uma corrente também que se diz que, por causa da sentença dada ao homem, Enoque e Elias precisam morrer. Ao homem é ordenado a isso. Isso é uma lei humana. O próprio Jesus, como homem, ele teve que morrer também. Hebreus diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, para que ele se humanize de uma forma, e Deus que é imparcial na sua justiça, alguns combinam as duas testemunhas com Elias, com Enoque, pelo fato dos dois não terem morrido e as duas testemunhas vão morrer e depois vão ressurgir. Sim, há alguma possibilidade? Sim, esse é um fator forte que é aplicado por quem acredita em Enoque e Elias. Porque uma vez que de Enoque não se conhece o suficiente para caracterizá-lo aqui em Apocalipse. Ele falava demais. Né? Ele estava falando da segunda, da vinda ele, do juízo. Segundo Judas, né? Segundo o livro que nós temos bíblico de Judas, ele profetiza a vinda de Jesus. Então, a profecia depois da de Deus é a profecia mais antiga a respeito da vinda de Jesus. A de Deus, em Gênesis 3,15, é a mais antiga. E depois vem a de Enoque, porque Enoque aparece no capítulo 5. Eu fico pensando isso na minha cabeça. Meu Deus, essa intimidade de andar com Deus, de ter essa revelação, né? Olha, eu fico pensando nisso toda vez que esse nome aparece. O verbo andar só é usado porque simplifica o nosso entendimento e não havia um verbo que caracterizasse perfeitamente. Andar com Deus é ser um com Deus. Imagina, né? É Deus dizer... porque, reparem que Elias, tudo que ele dizia acontecia, porque ele tinha uma conversa anterior com um anjo ou com o próprio Deus. Então, o que ele falava era na autoridade de Deus, porque ele tinha recebido aquela informação. Elias, não vai chover enquanto você não der a palavra. Sou eu que vou dar a palavra. Elias reúne todo mundo e fala, olha, atenção, não vai chover enquanto eu não der a palavra, porque Deus disse para ele que essa autoridade estava sobre ele. Mentidinho ele, né? Segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Elias era um cidadão. Pensa num cidadão, ele ia para dentro. Corajoso, né? Quando
Acabe vai confrontá-lo. És tu perturbador de Israel? A ele, eu não, é você que você que... Apesar disso, Jezabel disse que ia dar uma separada na cabeça dele do corpo e ele estranhamente balançou. Só afetou. Para nós entendermos o que significava Jezabel falar uma coisa, né? Porque há pessoas de uma malignidade que elas falam uma coisa que vão fazer no máximo até amanhã e elas fazem hoje. Então Elias sabia disso e estranhamente tremeu, né? Mas era um homem muito abusado. Agora, está certo, a interpretação está certa. O homem, ele morre, é uma determinação bíblica para todo descendente de Adão. Todos nós herdamos a morte de Adão, isso aí está em Gênesis 13, isso aí está no brilhante capítulo 5 de Romanos, em que Paulo, de uma forma brilhante, estabelece que a morte entrou no mundo por um homem e passou a todos os homens, então naturalmente os homens têm que morrer. Deus, ele arrebatou Enoque e Elias, transladou os dois. Mas aí eu pergunto a você, espere um pouco. A última geração, a geração que vai ser arrebatada, todos vão morrer? Então eu volto para o capítulo 4 de Tessalonicenses, e lá no capítulo 4 da primeira carta a Tessalonicenses, eu vejo assim... Dizemos-vos, pois, verso 15, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se nós pegarmos isso e formos a 1 Coríntios e verificarmos que nem todos morreremos, Paulo diz aos Coríntios, mas todos seremos transformados. Nós temos então um grupo de pessoas que será arrebatado e transformado durante o arrebatamento ou imediatamente antes do arrebatamento, e essas pessoas, por exemplo, estarão na categoria daquelas que não morrerão e serão arrebatadas. Sim. Então, isso tira a obrigatoriedade das duas testemunhas não terem morrido, porque vão morrer. Por quê? Elas teriam que ser Enoque e Elias se não existisse ninguém no céu que não tivesse morrido. Mas a última geração irá para o céu sendo transformada sem ter morrido. É verdade. Ela não morrerá e será arrebatada. Então isso tira a necessidade de uma das duas testemunhas ter morrido. Além do que, não está explícito no texto de Apocalipse 11 que essa ressurreição seja a ressurreição em glória. Está dito apenas que elas ressuscitarão e serão tomadas. Não está escrito que é em glória, porque outras pessoas ressuscitaram nas Escrituras. Elas ressuscitarão em glória ou ressuscitarão como outras ressuscitaram? Enfim, há alguns questionamentos que não deixam obrigatório que seja Enoque e Elias. Poderá ser Moisés e Elias, porque esta morte de Moisés cai na mesma questão de, por exemplo, vou dar um exemplo só de Lázaro. Moisés morreu, Lázaro morreu. Jesus ressuscitou Lázaro. Então Lázaro já tinha morrido uma vez. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu de novo, morreu duas vezes. O versículo de Hebreus 9, 27, ele não pode ser usado com uso restrito. A pessoa só vai morrer uma vez, porque isso obrigaria Lázaro
a estar fora do plano de Deus, porque ele morreu duas. Moisés morreu uma vez como Lázaro. Vem, ressuscita para vir trazer uma mensagem aos homens. Morre a segunda vez e agora ressuscita para a glória. É possível conceber teologicamente? É. É menos atraente que Elias e Enoque, mas possível é. Muito bom, hein, pessoal? Que aula. Ô, Paulo, diga para mim, meu amigo presbítero, na sua concepção, Elias, Moisés, Enoque... Ou outros dois? Ou outros. E você, Léo? Eu sou daquele pensamento, né, que fala que vai para Deuteronômio 29, 29, né? Abertas para nós. Beleza. Eu acho que os nossos espectadores, nossos ouvintes não ouviram essa palavra do Paulo. Do presbítero Paulo. Ele se refugiou como eu me refugiei, meu Deus, já quantas vezes. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu me refugio, né? Deuteronômio 29, 29. Agora na capital paulista, 11 horas e 41 minutos, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Eu só quero, nós já não temos mais tempo, só me diga se está correto ou não está correto, Sim, beleza? vamos lá. O Senhor virá para ressuscitar os mortos em Cristo? Sim. Transformar os vivos à imortalidade? Primeira resposta, 1 Tessalonicenses 4. Segunda resposta, 1 Coríntios 15. Uau! Arrebatá-los para encontrá-los nos ares. Sim, 1 Tessalonicenses 4. Julgar e recompensar os santos. Sim, Apocalipse 20. Casar com a noiva. Sim, fugiu o versículo. Apocalipse 19. Apocalipse 19, é verdade. Destruir o anticristo. Sim, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso mesmo. Julgar as nações. Daniel 7 também, tá? Julgar as nações. Sim, esqueci o versículo. Mateus 25. Mateus 25, isso. Julgar a todos. Sim, também Mateus 25 se aplica, mas pode ter outra passagem. Acorrentar Satanás por 1000 anos. Sim, Apocalipse 20. Estabelecer seu reino milenar. Sim, Apocalipse 20 em 4 versículos, nos versos 4, 5, 6 e 7. Tá ouvindo o pastor Ricardo? Tá ouvindo? Tá ouvindo o presbítero Paulo? Que bênção, glória a Deus. Louvamos a Deus por cada um dos nossos irmãos. A Andréia Marlene de Souza Nascimento deixou um comentário. Obrigado pela sua participação. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sugestão de estudo para as próximas semanas. Estudo sobre Gênesis 37 a 50. A vida de José. Legal, no bacana. Egito. Obrigado, André. Menos o capítulo 38 que fala de Judá. Que bom, muito bom. Queremos agradecer a Deus pelas pessoas que interagiram conosco nas redes sociais. A Heloísa Sanches, pastor Paixão Vitoriano, que hoje, daqui a pouquinho, às 15 horas, tem o programa Aliança de Amor. A Marluce Maria, a Helena Conceição. Minha querida Helena. Amém, glória a Deus. A Elaine Benites, Thalita Estevanato, Josinaldo dos Santos, da Igreja do Brasil para Cristo em Diadema, Edson Salles, grande pastor amigo, Paulo Simplício. Pastor Paulo. É verdade. Eu falo em pastor Paulo Simplício, eu já penso em cuscuz com carne seca. Eita, lá de Recife, meu Deus, não fala isso 11h43 da manhã, pastor. A Andréia Marlene de Souza Nascimento, Andréia Moura, entre tantas pessoas que interagiram conosco. Andréia Moura, do Imirim, irmã do presbítero Marcos, que agora está fazendo o curso para pastor, filho do pastor Manuel. Que legal, um abraço. Que, se Deus quiser, vai estar dirigindo a igreja no Imirim, uma grande bênção. A igreja merece um pastor como ele e ele merece o pastorado. É uma igreja que recebe dádiva, né? Um presente de Deus ter o Senhor pelo período de quantos anos pastoreando a igreja? Eu procurei ajudar ali os irmãos do Imirim por 2003, né? 16 anos, metade como auxiliar do saudoso pastor Manuel, né? Um homem de Deus, um homem de uma bondade que às vezes alguém até abusava, sabe? Puxa. Até abusava. Um homem de uma bondade extraordinária, uma receptividade maravilhosa. E fui seu auxiliar o quanto pude. Ele me apresentou ao pastor Bergamin, fez uma referência elogiosa
tão excelente para mim, não tenho como pagar a ele pelo pai que ele foi para mim. E o Marcos tem uma grande herança, né? Tem um grande potencial e eu creio que a igreja vai ganhar. Eu pude dirigir, contei com o Marcos, que é um multitalentoso, um instrumentista, guitarrista excelente e também um professor de escola dominical. O que eu acho incrível é que o pastor Carlos Eduardo, com todo esse conhecimento, com essa habilidade que ele tem, ele é muito emotivo também. Ele está falando aqui e a gente percebe a emoção, os olhos dele ali brilhando, quando ele expressa essas palavras. Sim, porque eu cheguei na igreja para visitar com a minha esposa. Eu estava certo de ir para a Assembleia de Deus, minha esposa é assembleiana, eu tinha saído pouco tempo da Assembleia de Deus, queríamos voltar a uma igreja tradicional, eu auxiliei numa igreja menor, não tradicional, queria voltar a uma igreja tradicional e nós combinamos, vamos para a Assembleia de Deus. E eu tinha pregado no Imirim e tinha sido recebido pelo pastor Manuel, o pai do Marcos, o pastor Sebastião também já está com o Senhor, e homens de Deus, e o pastor Luiz, um servo de Deus mesmo, está aí dirigindo a igreja Boa Semente, ali em Santana, um homem de Deus. E eu falei para minha esposa, olha, nós vamos para a Assembleia de Deus, eu só queria visitar uma vez a igreja dos velhinhos, eu falei para ela, né? Que tem 2 velhinhos lá que você ama eles. Tá, Eduardo, só uma visita, hein? E aí eu fui para essa visita com ela, cheguei lá, a igreja estava passando um momento de necessidade, e na conversa que eu tive com o pastor Manuel pós-culto, ele pegou no meu braço e falou para mim estas palavras, pastor Eduardo, o pastor está numa igreja? Olha, pastor, não estou, mas eu fiz uma promessa à minha esposa. E ele falou, mas Deus proverá, né, pastor Eduardo? Se Deus lhe falar alguma coisa, fique e nos ajude. Aí eu falei, tá, depende do que a minha esposa disser, tá, pastor, porque eu tô certo já. Não, tudo bem, pastor, Deus proverá, né? Isso é com Deus. Ele falou algo assim. E aí eu saí, não disse uma palavra à minha esposa, entramos no ônibus para voltar para casa e minha esposa vira para mim, ela que tinha feito questão de ir para a Assembleia, ela vira para mim e fala, Eduardo, eu amei a igreja, eu amei os pastores. Se você não quisesse ir para a Assembleia, eu ficaria nessa. Então eu me emociono, porque Deus preparou um momento e uma amizade com aquele homem. E até o último dia da vida dele, nós fomos muito amigos e isso é importante guardar. Glória a Deus. Né? E quem está ganhando presente agora é a Igreja Brasil para Cristo Manda Aqui, o senhor aqui com a gente, né? Eu tive lá no Imirim para auxiliar e estou aqui novamente agora no Manda Aqui, procurando dar os passos para ser recebido pelo pastor Joel, pelo nosso pastor. Hoje tem reunião, o senhor está intimado. Hoje tem reunião de pastores de liderança e convidados. E fico feliz porque no Imirim ficaram simplesmente pastor Miguel, pensa, né? Pastor Miguel, pastor Luiz Ander, que trabalha juntamente com a liderança da obra, agora está lá em Bauru, o Brasil para Cristo lá em Bauru, pastor Luiz Ander, e na sequência o filho do pastor Manuel. Olha, então, se você quer encaixe de Deus, estuda a história do Imirim e vamos embora. Que bom. Nós vamos ficando por aqui, são 11h49. Comentário da dona Helena Conceição. Eu respeito os comentários dela. Incrível. Um assunto que me salta aos olhos. O nosso também, viu? Helena, aprendemos muito com o seu esposo aqui, precioso pastor Nós aprendemos Carlos Eduardo. Com a palavra. Nós vamos ficando por aqui. Só quero lembrar você também que às 20 horas hoje, pastor Ricardo Andrade, ministrando aos nossos corações com o programa Conectados com a Palavra, dentro da série temática Uma Vida Frutífera. Final de semana, como eu já disse, nós teremos 2 reuniões, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Deus tem uma palavra para a sua vida.
Um ótimo final de semana. Gratidão, meu amigo, pastor Carlos Eduardo. Eu que Gratidão, agradeço Paulo. sempre. Gratidão, Alessandro. Um abraço para a Ângela, que vai estar viajando. E um abraço para as irmãs que estão indo para Serra Negra participarem do encontro de mulheres. Bênção. Inclusive você, né, Mari? Já está passando aí com a mala, bolsa, está indo toda alegre. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Paz do Senhor. É um assunto muito...